Bom dia então, pessoal. Dando sequência aí ao filos cordados, chegamos então à classe dos anfíbios, né? Lembra? Reino animal, filos cordados, classe dos anfíbios. Agora nós começamos a falar de animais tetrápodos, animais com quatro patas. Daqui para diante todos os animais são tetrápodos, quatro patas. Quem são os anfíbios? Os anfíbios são sapos, rãs e pererecas, são conhecidos como reino animal, filo dos cordados, classe dos anfíbios, ordem dos anuros, sem cauda, sapos, rãs e pererecas. Aqui para ilustrar, nós temos aqui as pererequinhas, né? Que, diga-se de passagem, são arborícolas, conseguem subir em árvores. Sempre que você vê um indivíduo grudado na parede do teu banheiro ou grudado na parede da tua casa lá, ela é uma perereca, tá? Sapos e rãs não fazem isso. Quem mais? Quem são os representantes? Além dos anuros, nós temos os urodelos. Urus, vocês devem estar lembrados lá dos urocordados, que tem alguma coisa a ver com cauda. São aqueles indivíduos que têm cauda, que são as salamandras. E nós temos os ápodos, ou giminofionas, que tem o corpo gimino é nu, tem o corpo nu, tá? Que são sem patas, que são as famosas cecílias ou cobras cegas. Então, obviamente, todas as características dos cordados, mas em relação aos anfíbios, qual que é o habitat deles? Então, o habitat deles é aquático, tá? Ó, aquático. Opa, aquático. Com um detalhe, ó, exceto marinho. Eu não encontro anfíbios no mar. Tá, professor, e qual a relevância dessa informação? Na verdade, eu estou colocando essa informação aqui, que é exceto marinho, pelo seguinte, ó. Tá? Exceto marinho, pelo seguinte. Existe um motivo pelo qual eu não encontro anfíbios no mar, que é o fato de eles terem uma pele pobre em queratina, justamente por terem que fazer respiração cutânea. E aí nós caímos na história lá da osmorregulação, que é a regulação da quantidade de sais no corpo para evitar a perda ou ganho de água em relação aos animais marinhos. Para os anfíbios, isso seria muito difícil, tá? Essa osmorregulação seria muito difícil. Então, eles não são encontrados no ambiente marinho, tá legal? E terrestres. Terrestres. Por exemplo, em ambientes úmidos e arborícolas. Tipo as pererecas que o professor acabou de mencionar. Então, esse é o habitat deles. Como é que se dá a digestão dos anfíbios? A digestão dos anfíbios, como a gente vem dizendo ao longo de todas as aulas, lá desde os animais invertebrados, é sistema digestivo completo. E aí, esse sistema digestivo completo é terminado em cloaca, ó. Lembra que cloaca é aquele poro, é aquela abertura para a qual convergem tanto o resto do sistema digestório, né? Tanto o que é sistema digestório, por exemplo, fezes, como o sistema genital para reprodução. Vai ser ali na cloaca que vai haver a fecundação, no caso, fecundação interna. Vai ser na cloaca que vai haver a saída de óvulos, no caso de serem ovulípolos e ovularem na água. E também o sistema urinário, o sistema excretor. Tá legal? Então, isto acontece ali na cloaca. Quanto à circulação, sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue circula inteiramente dentro de vasos sanguíneos. Porém, o professor vai chamar atenção para uma coisa. Aqui na circulação, você tem que dar bastante atenção. Porque a circulação nos cordados é muito importante. Então, há uma comparação na fisiologia comparada entre a circulação nos répteis, a circulação nos peixes, a circulação nos anfíbios, a circulação nas aves e a circulação nos mamíferos. Então, quanto à circulação, o sistema circulatório é fechado com coração, olha só, bicavitário. Como assim coração bicavitário? Como o nome está dizendo, ó, tem, ou melhor, tricavitário, desculpa, aqui, tricavitário. Como o nome está dizendo, ó,
um coração com 3 cavidades, tá? 2 átrios e um ventrículo. Qual o problema disso? Um coração tricavitário, ele não vai conseguir proporcionar uma separação entre sangue venoso e sangue arterial adequadamente, justamente por ter um único ventrículo. Então, por não conseguir separar o sangue venoso e o sangue arterial adequadamente, a gente diz que a circulação é sistema circulatório fechado, vírgula, com coração tricavitário e circulação dupla, 2 vezes o sangue passa pelo coração, e incompleta. Como assim incompleta? Incompleta significa que há mistura de sangue, tá? Incompleta significa que há mistura de sangue. Então vejam bem, a circulação, que é algo muito importante, você tem que saber o seguinte: o coração tem 3 cavidades, 2 átrios, depois eu mostro com melhor detalhes isso em figuras, 2 átrios e um ventrículo, e a circulação é dupla e incompleta. O que significa uma circulação dupla, professor? Significa que o sangue passa 2 vezes pelo coração do animal, né? Então, passa uma vez venoso e uma vez arterial. Então, o sangue que vem lá da oxigenação promovida pela respiração cutânea lá na pele e da oxigenação pulmonar, no caso os anfíbios já têm pulmão, foi a primeira vez aí que se desenvolveu realmente um pulmão, é um pulmão bem rudimentar, mas há um pulmão. Então, o sangue passa, que vem lá do pulmão oxigenado, ou seja, um sangue arterial, e vem lá da pele oxigenado, ele chega ao coração do lado direito do coração, do lado esquerdo do coração, oxigenado. Aí ele desce para o ventrículo. Porém, o sangue está chegando sem oxigênio, que vem lá da hematose, das trocas que aconteceu com os tecidos do corpo. Ele chega lá direito do coração, ele vem como um sangue venoso, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Esses dois sangues, quando são impelidos pela circulação, quando são impelidos pela sístole do átrio, do ventrículo desse indivíduo, ele é impelido e há uma mistura de sangue pobre em oxigênio com sangue rico em oxigênio. Por isso, essa mistura de sangue pobre em oxigênio e sangue rico em oxigênio, a circulação é dita como incompleta. Ó. Então, aqui é uma mistura de sangues. Quais sangues, professor? O sangue venoso e o sangue arterial. Essa mistura de sangue é um baita sinal de primitividade. Não é legal, tá? Isso aqui é um sinal de primitividade desses indivíduos. Aqui cabe ressaltar também que esses carinhas aqui têm as hemácias, eu falei em primitividade, as hemácias nucleadas, que também é ruim, tá? Ter hemácias nucleadas também é ruim. Primitividade, tá certo. E as hemácias desses caras aqui, ó, hemácias, lembrando que as hemácias são os glóbulos vermelhos, são nucleadas. De novo, um sinal de primitividade. Como assim, professor? Sinal de primitividade. Ter hemácias anucleadas é uma característica exclusiva dos mamíferos. Quem destoa disso, que é no caso daí os anfíbios e todos os demais antes dos mamíferos, podem ser considerados primitivos com relação a isso. Por quê? Porque vamos combinar, né, que ter um núcleo dentro da hemácia não é uma coisa muito interessante, porque faz com que a hemácia consiga carregar menos oxigênio. Deixa eu só fazer um teste aqui. Não vou conseguir. Tá. Vamos diminuir um pouco essa fonte aqui, então. Beleza. Vejam bem. De novo. O que é circulação dupla? É o sangue passar 2 vezes pelo coração. O que é circulação incompleta? É haver, tá? É haver mistura de sangue. Que é um sinal de primitividade. Quais sangues? Sangue arterial e sangue venoso.
que é sistema circulatório fechado? É o sangue circular inteiramente em vasos sanguíneos, tá? O que é um coração tricavitário? É um coração com 3 cavidades, ó. Então, ela tem dois átrios, que são as cavidades superiores, tá? Dois átrios, e um único ventrículo, ó. E um ventrículo. Isso não é legal, tá? Por quê? Porque eu tendo 2 átrios e um único ventrículo, quando esse ventrículo for bombear o sangue vindo dos 2 átrios, do lado direito vem um sangue venoso e do lado esquerdo vem um sangue arterial, eles se misturam na hora de sair, tá? Isso é muito ruim, porque eu misturo um sangue rico em oxigênio com um sangue pobre em oxigênio. Não é legal, tá? Beleza. Notem que essa circulação vai ser importante daqui para frente em todas as classes. Na classe dos répteis, na classe das aves e na classe dos mamíferos. O coração vai ficando mais complexo e, por fim, vai haver uma separação total desses sangues, o que é um bom sinal. Quanto à respiração. A respiração, quase todo mundo sabe que um sapo é brilhoso porque ele tem a pele úmida. Inclusive, ele tem glândulas mucosas para manter essa pele úmida. Então, a respiração é cutânea. Tá? Cutânea. Diferente lá da difusão que havia nos invertebrados, porque cutânea, ela é quando essa pele é vascularizada, é ricamente vascularizada, para que esse oxigênio possa entrar para os vasos sanguíneos e o gás carbônico possa sair, tá? Por isso eles têm que manter a pele úmida, tá? Então por isso a pele é úmida, graças a glândulas que eles têm na pele, todos os anfíbios, e pouco queratinizada e pobre em queratina. Lembrando que queratina é a proteína que impermeabiliza, é a proteína que impermeabiliza a nossa pele, tá? Fazendo com que a pele não perca a umidade por meio. Isso restringe esses indivíduos a uma vida em um ambiente úmido, tá? Eu não vou encontrar anfíbios no deserto, por exemplo. Pobre em queratina. Vejam bem, respiração cutânea não é o mesmo que respiração por difusão. Difusão não há vasos sanguíneos, não há vascularização lá para isso, tá? Respiração cutânea e pele pobre em queratina. Entretanto, olha só que interessante, ó. Primeira vez, pulmões. Aí eu pergunto para vocês, se é a primeira vez que surgiu pulmões, esses pulmões vão ser pulmões bem desenvolvidos, vão ser pulmões tipo os nossos, por exemplo? Vão ser pulmões alveolares? Não, são pulmões bem simples, tá? São pulmões não alveolares. Alveolares, lembra lá do ensino fundamental de vocês, os alvéolos pulmonares, aquilo que dá esse aspecto esponjoso para os pulmões dos mamíferos, tá? São pulmões alveolares, pulmões com saquinhos onde ocorre hematose, tá? É a primeira vez, então, pulmões não alveolares. Beleza. São pulmões, inclusive, chamados saculiformes, ó. Saculiformes. Formes, forma, saco, saco. São pulmões em forma de um saquinho. Eu lembro até hoje de uma aula prática de zoologia dos vertebrados, no qual nós tivemos que extrair os pulmões de sapos, anestesiava o sapo, obviamente matava ele depois, extraía o pulmão do sapo, retirava o pulmão do sapo, pegava um tubinho de caneta Bic assim e assoprava, botava uma borrachinha de elástico assim, de dinheiro, uma borrachinha daquelas de dinheiro no pulmão, amarrava o pulmão ali com luva e tudo, e de repente assoprava assim para ver que era um saquinho do pulmão. Meio cruel a prática, né? Porque tinha que sacrificar o animal lá. Existia um biotério no qual se criava sapos, rãs e animais para experimentação lá no laboratório. Então a respiração é cutânea, pulmonar, e eles têm ainda uma respiração auxiliar, que é uma respiração cloacal, que a própria cloaca pode fazer pequenas trocas gasosas. Até vamos colocar isso aqui como observação, então, ó. Respiração cloacal.
A própria cloaca faz trocas gasosas. Para você ter uma ideia, não vou fazer isso, isso é muito cruel, tá? Mas um sapo resistiria até a retirada dos 2 pulmões. Vejam que loucura isso. Você conseguiria tirar os 2 pulmões de um sapo e ele permaneceria vivo. Quanto à excreção. A excreção agora nos vertebrados se dá por rins, né? Rins. Rins que ficam na metade do corpo são chamados rins mesonéfrons. Então são rins e o principal produto tem como, né? Principal excreta que é o mesmo que nós, ureia. Então, vejam que ureia precisa de bastante água para ser dissolvida, assim, médio água para ser dissolvida. Então, esses indivíduos têm que fazer xixi, tá? Então, a excreção se dá por rins. Lembrando que excreção não é fezes, tá? Excreção é respiração, ou seja, a saída do CO2, é urina, é ácido úrico. Excreção é restos de metabolismo celular, são metabólitos, é algo que entrou na célula, foi transformado e aí posteriormente é eliminado por vias de excreção, que pode ser rins, que pode ser nefrídeos, protonefrídeos, células flama. Essa história de excreção vem sendo abordada desde os invertebrados. Indivíduo que não excreta acaba morrendo, os metabólitos não podem se acumular. A ureia, por exemplo, é extremamente tóxica se ela se acumula. Então, excreção não é fezes, tá? Mamãe, sai, Cici, sai! Ai, acho que a vontade passou. Ai, passou. Dando sequência aqui à nossa aula de hoje, então eu tenho aqui o sistema nervoso, né? Vamos jogar isso aqui para uma outra... etapa. Vão ter olfato, eles vão ter uma visão bem desenvolvida. Claro, não a mesma visão que um mamífero, obviamente. Eles vão ter audição, inclusive com membrana timpânica, que percebe as vibrações. Eles vão ter vocalização. Vocalização, inclusive, quem nunca ouviu falar, ou quem nunca foi para fora e ouviu o cantar dos sapos. A vocalização, por exemplo, na hora da corte. A corte da reprodução. Então, eles têm um sistema nervoso bastante desenvolvido já. Quanto à reprodução, ó, eu encontro que praticamente todos os anfíbios são dioicos. Ou seja, para quem ainda não lembra o que é dioico, são sexos separados. Ou seja, macho e fêmea. Cuidado, hein? A rã não é a fêmea do sapo. Existe o sapo macho e o sapo fêmea. A rã macho e a rã fêmea. Então, cuidado de achar que a rã é a mulher do sapo. Continuando aqui, dioicos. Esses indivíduos vão fazer fecundação, na maior parte das vezes, externa. E aqui cabe uma lembrança bastante importante, ó. A fecundação externa, ou seja, aquela que ocorre, ó, é fora, que ocorre fora do corpo da fêmea, é uma fecundação restrita ao meio aquático. Por quê? Porque simplesmente, se não fosse assim, o embrião desidrataria, tá? Então, essa fecundação externa, que é restrita ao meio aquático. E em alguns casos, de salamandras, por exemplo, é interna. Mas, professor, peraí. Eu vou falar que anfíbios não têm órgão copulador. Cópula é exatamente o ato de haver fecundação. Então, não tem órgão copulador, professor. Como é que eles fazem isso? Eles fazem isso de várias maneiras. A fêmea pode sugar pela cloaca os espermatozoides do macho ou haver uma justaposição de cloacas, tá? Então, lá pela cloaca. É a cloaca que possibilita. Os anfíbios não têm órgão copulador. O sapo, quando abraça a sapa e faz aquele abraço nupcial, o chamado plexo nupcial, núpcias, né? Ele, na verdade, não introduz nada nela. Ele abraça ela,
faz com que ela libere os óvulos. Quando ela libera os óvulos na água, a gente chama isso de ovulíparo, liberar os óvulos na água, tipo ovular na água, e aí esses ovos são fecundados com o esperma do macho. Aí você cria lá uma espécie de uma gelatina, e essa gelatina vai desenvolver os embriões. Ou eles podem ser ovíparos, tá? Colocarem lá os ovos na água, tá? Ovíparos é quando coloca os ovos na água. Então eu vou botar aqui que o indivíduo põe ovos. Nesse caso é gelatinosos. Bastante importante, tá? Os anfíbios, diferentemente dos répteis, das aves e de alguns mamíferos que colocam ovos, não têm ovos com casca. Então são ovos adaptados a se desenvolver no meio aquático e não no meio terrestre. Aqui vou colocar aqui, ó, ovíparos. Sem casca, já coloquei. Então, dioicos, sexos separados, fecundação externa, fecundação interna, ovíparos. Desenvolvimento direto, em alguns casos. Eu vou colocar entre parênteses aqui, alguns. E desenvolvimento indireto, que acredito eu que seja a maioria, tá? Ou seja, o indivíduo com larva. Pergunto a vocês aí como é que é o nome da larva dos anfíbios? Girino. Aquele girino que respira por brânquias, tá? Por isso, anfíbios, duas vidas. Uma vida que é aquática e uma vida que é terrestre. Ou seja, uma vida que respira por brânquias e uma vida que respira cutaneamente e pulmonar, tá? Então, esses indivíduos têm duas vidas. E essas duas vidas faz referência a justamente isso. A larva, que é o girino, que tem respiração branquial, ó. Respiração branquial. Branquial. E aí, obviamente, depois quando o indivíduo vai amadurecendo, ele vai perdendo a cauda. Aliás, são os lisossomos que fazem a regressão da cauda do girino. Pergunta bastante relevante e bastante importante. E além de perder a cauda, ele perde as patas, ele cria as patas. Ele perde a cauda e cria as patas. E aí passa a respirar por pulmões, passa a ter uma vida terrestre, por exemplo, se for o sapo é um pouco mais adaptado à vida terrestre, ele consegue se locomover, ele tem unhas, aliás, é uma diferença do sapo da raia da perereca, é que o sapo tem unhas, consegue se locomover no ambiente terrestre, não assim ativamente, obviamente. As rãs têm membranas interdigitais para facilitar a natação, então a rã vai estar muito mais na água. E as pererecas têm ventosas nos dedos, na ponta dos dedos, discos para se fixar e subir em árvores, subir em paredes. Isso, claro, vai fazer com que elas tenham um hábito um pouco diferente, mais arborícola. Entretanto, todos os anfíbios, acabam tendo que voltar à água para reproduzir. Os outros, as cobras cegas, geralmente vivem semi-enterradas e as salamandras, elas acabam vivendo muito na água, porque não conseguem respirar totalmente pelos pulmões. O pulmão é muito rudimentar. Então acabam vivendo praticamente na água ou próximo da água para respirar sempre pela pele, uma respiração sempre cutânea. Para finalizar então aqui os nossos anfíbios, eu vou colocar uma observação aqui, ó, bastante importante que eu não havia mencionado, que é o seguinte. Os anfíbios são indivíduos pecilotérmicos. Ah, professor, eu já ouvi falar disso, de pecilotérmicos. São os animais de sangue frio. Isto, mais ou menos isso, tá? Ó. Pecilo significa variável. A temperatura desses indivíduos varia conforme o ambiente. Então, esses indivíduos têm a temperatura variável. Se está frio, o corpo deles está frio. Se está quente, o corpo deles está quente. Entretanto, olha só, não é ou e ectotérmicos. Lembrem dos ectoparasitas, parasitas de fora do corpo. Então, ecto significa fora. Como assim, professor? Significa que a fonte
de calor desses indivíduos não é pela respiração celular, não é pela mitocôndria, tá? A fonte de respiração desses indivíduos aqui é ectotérmicos. É externa. Então, ectotérmico é fonte externa de calor. Pera aí, professor, mas não ficou bem entendido esse negócio de fonte externa de calor e temperatura variável. Então, assim, por exemplo, se o anfíbio se adapta a viver num lago onde a temperatura varia muito pouco, o que acontece? Ele vai conseguir manter uma temperatura praticamente constante do seu corpo com uma fonte externa de calor. Esses indivíduos controlam a temperatura através da mudança de ambiente. Se está muito quente, eles vão para um ambiente mais ameno, mais fresco. Se está muito frio, eles vão para um ambiente mais quente. Então eles fazem isso, controlam essa temperatura por meio externo. Isso é ser ectotérmico, apesar do corpo deles ter uma temperatura variável conforme a do meio que eles estão. Então não são sinônimos, apesar de muitas vezes nós usarmos como sinônimos. Tá? Quem mais que são ectotérmicos? A maior parte dos peixes são ectotérmicos e os répteis. Para cima de répteis, ou seja, aves e mamíferos, nós temos o oposto da ectotermia, que é a endotermia, ou seja, um controle de temperatura interno. Tá? Então, essa foi a aula introdutória de anfíbios. Vai ficar praticamente nas características. Depois nós vamos para as figuras e tudo mais, tá? Valeu, tchau!